Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de produção de placa de circuito com KiCad. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o desenho da nossa placa de circuito. O primeiro item que nós precisamos utilizar após fazer o roteamento da placa é o teste DRC. Esse teste verificará se todos os itens da minha placa estão conformes, se não há violação ou se não falta nenhum componente ser conectado. Para realizar esse teste, nós clicamos aqui no botão Mostrar a janela do verificador das regras do desenho. Uma vez clicando aqui, nós clicamos no botão Executar o DRC. Após a execução do DRC, nós temos algumas abas. A primeira aba indica violações. A segunda aba indica os itens que estão desconectados. Depois, nós temos a paridade do esquemático, ou seja, se há discordância entre as ligações do esquemático, e testes que foram ignorados. Bom, vamos começar verificando sobre a violação número 1 que apareceu aqui. Ela diz que a referência U2 ela está com a sobreposição de serigrafia. Então, clicando aqui, ele vai indicar com essa setinha qual é o item que está violando. No caso aqui, o item, a serigrafia U2, está em cima da serigrafia desse componente aqui. Então, nós podemos clicar nele e utilizar o botão M para movê-lo para outra posição que fique mais conveniente. Vamos aproveitar e mover também o U3. Pronto. Agora que nós movemos, nós vamos executar o DRC novamente. Essa violação deixou de acontecer. Agora vamos para os itens desconectados. Ele está dizendo que existe uma conexão ausente. Clicando no item, ele vai aproximar aqui. Então, pelo Hotnest, a gente já consegue ver que a ligação desse componente para este componente está faltando. Então, eu vou fazer essa ligação agora. Vou fechar, clicar em roteamento, clicar nessa trilha, selecionar uma Net Class na dimensão que eu desejo, vou mudar para outra camada e fazer a ligação. Pronto, a ligação está feita. Agora eu vou executar o teste novamente. Pronto, agora nós não temos violações nem itens desconectados. Nossa placa está correta. Agora que nós já terminamos de fazer os testes da nossa placa, nós podemos colocar itens que vão ser utilizados para identificar ou decorar a minha placa de circuito. Nós podemos utilizar uma ferramenta para escrever um letreiro ou uma caixa de texto. Clicando nessa ferramenta, nós podemos adicionar uma caixa de texto, a qual poderemos escrever um breve texto. Esse texto poderá ser escolhido se ele vai ficar na camada de cobre superior, na camada de cobre inferior ou em qualquer outra camada, incluindo as camadas de silkscreen. Nesse exemplo, nós vamos colocar ele na camada de cobre inferior. Lembrando que sempre que você colocar na camada de cobre inferior, nós temos que inverter a escrita, porque senão, quando virar a placa ao contrário, as letras ficarão espelhadas. Aqui também nós poderemos selecionar o tamanho das letras e a espessura do traço do qual a letra é feita. Também podemos selecionar aqui o alinhamento desse texto. Nós podemos selecionar se essa caixa de texto terá borda ou não e o estilo da borda. Clicando no botão OK, nosso texto está feito. Agora, aqui cabe um detalhe. Nessa caixa de texto, a gente tem que desfazer a zona de compensação e refazer a zona de compensação para que ela obedeça o que foi feito nas trilhas, nos desenhos dessa letra. A gente pode fazer isso utilizando o atalho Ctrl B para retirar todas as zonas e o atalho B para refazer todas as zonas de compensação. Veja que agora ela está feita na camada inferior. Nós podemos checar isso através da visualização 3D da placa de circuito. Para isso, a gente clica em visualizar, visualização 3D,
E aí nós vemos a nossa placa de circuito e podemos visualizar movendo ela com o mouse, de modo que o objeto possa girar e podemos visualizar mais detalhes. Então veja que aqui está, né, a nossa caixa de texto. Podemos adicionar também figuras de silkscreen na nossa tela, só que para isso nós precisamos transformar as imagens dos logotipos do desenho que a gente deseja colocar em um footprint para que esse possa ser colocado como silkscreen. Para fazer isso, nós precisamos usar outra ferramenta do KiCad. A ferramenta seria essa, conversor de imagem. Clicando na ferramenta, nós podemos clicar para abrir o arquivo. Clicamos no arquivo, clicamos em abrir e temos o arquivo na nossa tela. Não se preocupe com o tamanho desse arquivo. O que vai dizer o tamanho do objeto no final é o tamanho que você determinar nessa caixa onde diz tamanho. Eu vou colocar de 15 mm por 15,8 mm, já que aqui está travada a proporção. Lembrando que aqui nós podemos selecionar várias camadas para ser exportado, né? A gente selecionou essa camada como a serigrafia da frente, mas poderia ser como a máscara de solda da frente, camada de usuários ou outras qualquer. Aqui também nós selecionamos que nós vamos exportar essa imagem como um footprint, que é para poder essa imagem poder passar para o nosso desenho de placa de circuito. Uma vez feito isso, nós clicamos no botãozinho que está quase oculto aqui no canto, que é para exportar o desenho. Aí nós podemos criar um nome para esse footprint, que na verdade é um silkscreen. Bom, uma vez terminado, nós voltamos para a nossa placa de circuito e agora nós podemos gerenciar as bibliotecas. Aqui no gerenciamento de biblioteca, você pode criar uma nova biblioteca ou usar das que você já tem, né? Então você vai clicar aqui em arquivo, importar, footprint. E aí você vai importar aquele footprint que você criou. Clicando em abrir, ele aparecerá aqui na tela. Nós podemos ajustar e retirar algum elemento que nós não desejamos no nosso footprint. Uma vez retirado, nós clicamos no botão salvar e ele vai dar a opção de que biblioteca você vai salvar. Eu vou salvar nessa biblioteca chamada aula. Clico em salve e ele salvou na biblioteca aula. Agora nós podemos adicionar esse footprint na nossa placa. Seleciono aqui aula, Open Hardware, OK, e posiciono o meu desenho de footprint onde eu achar mais conveniente no meu desenho. Agora nós podemos visualizá-lo na visualização em 3D da nossa placa. Bom pessoal, então a nossa placa está finalizada. Por hoje nós terminamos por aqui. Na próxima aula nós veremos como exportar os arquivos para a confecção da placa de circuito. Até a próxima!